Muito boa noite a todos, meus cumprimentos ao dono Ar e a todos os demais presentes. Quero saudar meu vice-prefeito, o professor Edson Escabora, minha esposa Eliane, meus filhos Petros e Carolina, demais candidatos, procurando ser o mais direto e objetivo possível. Cargos de confiança, com toda certeza mudaremos muito a forma de estrutura administrativa. Faremos uma administração mais profissional, mais técnica, menos política. Não é o problema do Instituto Cargo de Confiança, como dito pelo Walter. O problema é a quantidade de cargos e o uso político partidário desses casos. Nós temos em Maringá, a lei prevê 515 cargos de confiança. Tem mais de 400 ocupados. Londrina, por exemplo, tem 77. Eu falava 90, fomos ver 77 cargos comissionados. Claro que é um exagero demais. Alguns cargos são necessários. Nós vamos manter mais ou menos esse parâmetro da cidade de Londrina. Nós daremos preferência a ocupar cargo pessoas capacitadas para cada cargo. Nós assinamos no nosso plano de governo o compromisso de os nossos secretários, os nossos indicados cargos comissionados, serem pessoas de conduta ilibada, sem nenhuma condenação, com condição de, com dignidade, representar a população de Maringá. Esta folha de pagamento com cargos comissionados é de aproximadamente 25 milhões de reais por ano. Fizemos lá na Câmara o Vale Alimentação, o Vale Refeição, Vale Alimentação, para 12 mil servidores, que dava mais ou menos este valor. A Prefeitura entrou na Justiça contra a nossa legislação. Sempre digo que dinheiro o município tem e muito, o que manda é a prioridade para esse recurso. Nós vamos priorizar o ser humano. Lixo. Perguntaram para mim se eu sou a favor de privatização ou contra a privatização. Eu respondi, eu sou a favor da honestidade e da transparência. O município, se comprar caminhões novos e fizer a coleta como sempre fez, de forma eficiente, porque com caminhões novos e novos servidores, temos condição de fazer uma coleta eficiente. O custo disso, 14 milhões de reais. A Prefeitura está pagando agora para esta empresa que ela contratou 30 milhões de reais. O Observatório Social apontou as irregularidades e o superfaturamento. O promotor de justiça apontou as irregularidades e o superfaturamento. O juiz daqui de Maringá, na sua liminar suspendendo, apontou superfaturamento. Então é claro que não podemos admitir que haja uma terceirização com estes valores estratosféricos. Nós tivemos a oportunidade, lá em 2014, aproximadamente, quando a Prefeitura tentou fazer uma PPP, que era mais escandalosa ainda que essa terceirização agora, houve um movimento da sociedade toda, inclusive da Arquidiocese, OAB, Observatório Social, Ministério Público. Nós estávamos na Câmara, eu, Humberto, Mariúcio, que está aqui, estava lá, fizemos uma articulação e conseguimos lá na Câmara fazer a lei que revogasse aquela PPP. Fizemos atendendo, inclusive, a solicitação da Arquidiocese. Como nós revogamos aquela lei, não poderia fazer por 30 anos como queriam. Aí fizeram a terceirização agora por 1 ano, podendo prorrogar por 5 anos, porque aí não há necessidade de aprovação pela Câmara. Com certeza, não aceitaremos essa terceirização. E faremos como deve fazer. Vamos comprar caminhões novos com 1 mês de pagamento para a empresa, dá para comprar 10 caminhões coletores de lixo. E nós já temos os nossos servidores, que são pessoas valorizadas, não são objetos descartáveis. Eu valorizo o servidor. Não dá para trabalhar, dispensa o servidor. Não é isso. Se o servidor, que não é mais coletor de lixo, ele é auxiliar operacional, o coletor de lixo está em extinção na carreira, tem poucos. Hoje é auxiliar operacional, que para trabalhar no lixo, recebe uma gratificação. Se ele não tiver condição de trabalhar no lixo, ele vai ser auxiliar operacional, podendo trabalhar em qualquer setor da administração. Então é possível fazer. Vamos dar o apoio às cooperativas de catadores de material reciclável, porque não dá para essas cooperativas fazerem a coleta do reciclável. A Prefeitura cede os caminhões, fazer a separação, o destino do lixo. É humanamente impossível, A lei determina que haja o pagamento do trabalho delas, porque ir coletar o lixo, como eles fazem,
É um trabalho, e o município se apropriar deste trabalho dos catadores de material reciclável sem pagamento, é inclusive um trabalho escravo, podemos assim dizer. Agora, às vésperas da eleição, a administração começou a pagar muito pouco. Nós vamos reestruturar as cooperativas e dar condição de eles receberem o material lá e fazer o destino e a venda. Hoje, praticamente 100% do lixo da cidade está indo para o aterro, material reciclável que está prejudicando o meio ambiente e deixando de gerar renda para a população. Trânsito, nós assumimos o compromisso, como já mostramos lá na Câmara, que sou a favor da participação da sociedade. Quando o orçamento chegou lá e estávamos na presidência da Câmara, percorremos a cidade, realizando audiências para discutir o orçamento. Foi a única vez na história de Maringá que a Câmara fez isso. E aí o que aconteceu? A Prefeitura não aceitou nenhuma das emendas feitas por iniciativa popular. Nós fizemos lá, o vereador Humberto Henrique articulou e nós demos o apoio ao Conselho da Juventude. A Prefeitura entrou na Justiça contra a Câmara por ter criado o Conselho da Justiça. Eu pediria para os cargos comissionados, por favor, respeitar o ambiente. Por favor, silêncio. Agora é a vez do candidato falar. Conselho da Juventude, Conselho da Igualdade Racial, ainda não. Esse nós reformulamos. Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, aprovamos e a Prefeitura não quer. Porque, na realidade, ouvir a população às vezes não atende o interesse da administração, mas nós ouviremos, os conselhos municipais terão participação decisiva. Falta o conselho das cidades. Nós temos muitos problemas no trânsito, na mobilidade de um modo geral, e nós temos que ter o conselho das cidades, que é lei federal e Maringá não tem. Colocaremos o conselho das cidades sem dúvida alguma e vamos assegurar que a sociedade civil organizada possa participar das decisões, das escolhas. Se o conselho das cidades estivesse tecnicamente composto e sendo ouvido, não teriam feito o que fizeram na Avenida Brasil, não teriam iniciado a obra na Morangueira como iniciou, e muito menos na Avenida Cacogawa. Assumo aqui então, 10 segundos, porque me tomaram ali, eu assumo o compromisso de nunca ficar contra as nossas instituições e nunca ficar contra a população, porque o meu compromisso é com o bem comum, o meu compromisso é com a população de Maringá. Muito obrigado. Os números apresentados sobre o lixo foram feitos por instituições da mais alta credibilidade, como o Observatório Social de Maringá, como o Ministério Público e o Juiz de Direito. Prefiro ficar com essas instituições. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, parabenizar Dom Anuar por organizar este evento. Me sinto muito à vontade aqui neste evento da nossa igreja e quero reafirmar aqui o meu compromisso de trabalhar com a ética, com a moralidade, com o respeito, sim, mas com a verdade, né? O meu histórico de trabalho comprova todas as ações que fiz na nossa cidade, sempre pensando no bem comum. Conheço a doutrina social da nossa igreja, fui me capacitar, inclusive a convite do Mariucci, eu fiz a Escola de Cultura, Fé e Política, me formei lá na escola e com certeza aqueles princípios que aprendi ali estarão ao meu lado na caminhada frente à Prefeitura de Maringá. Peço o voto de vocês para irmos para o segundo turno. Por falar em verdade, né, só para quem ainda não sabe, a Justiça, por 3 vezes seguidas essa semana, suspendeu uma pesquisa que estava sendo divulgada de forma ilegal em Maringá, né? E peço então que vocês não deem ouvidos para esta pesquisa. Dela a Justiça já tomou conta. Vamos votar consciente, cada um escolhendo o seu candidato, e o segundo turno é muito bom para Maringá, porque daí o tempo na TV é igual para os 2 candidatos, o debate será muito mais proveitoso e nós teremos condição de somar muito mais para a população desse dia. Gente, muito obrigado.